Então, pessoal, vamos lá, né? Nós falamos anteriormente dessa questão do dimensionamento dos materiais exigidos pela norma, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a proteção interna, tá? Que é justamente a parte 4 da 5419 de 2015, que é essa proteção por MPS, que são as medidas de proteção contra surtos. E aqui, pessoal, é justamente o que eu vejo também como uma linha de serviço muito bem definida, se você souber correr atrás disso. Por exemplo, quando você começa a pegar clientes em que a própria atuação dele, o tipo de serviço, tipo de produto, tipo de atividade que o cliente faz, exige uma proteção interna de equipamentos, como TI, como indústria, clínicas, hospitais ou algo do tipo, laboratórios, você tem que também entrar com essa proteção interna. E aqui nós temos um exemplo de proteção interna. Por exemplo, nós temos aqui a nossa linha de sinal, aqui nós temos uma proteção, né, que é na redistribuição, que é o para-raios, de média, e aí nós vamos entrar, né, vem pela baixa, aí nós vamos ter a primeira proteção, né, que pode ser um DPS, tá? Então aqui são os DPS. Depois nós vamos ter aqui, nós temos as fontes de entrada, né? Como você pode ver aqui, nós temos um aterramento, e aqui esse aterramento está vinculado ao aterramento dessas máquinas. Então aqui nós vamos precisar também de um DPS ou de qualquer outro dispositivo de proteção aí contra surtos. Só modificar aqui, colocar na caneta. Então nós vamos ter aqui na entrada e aqui também para filtrar qualquer distúrbio que venha daqui da nossa terra, né? De uma fonte de dano S2, por exemplo. E aqui também nós vamos precisar de dispositivos internos, né? Que realmente farão aí a proteção internamente dos sistemas, porque aqui nós temos máquinas e equipamentos mais sofisticados. Então, basicamente, como que ficaria? DPS tipo 1, DPS tipo 1, e aqui trabalharia com tipo 2, 3 ou até o 4, que já é embutido no próprio equipamento, tá? Então, de maneira bem rápida, claro que aqui no nosso workshop a gente não vai adentrar os detalhes sobre isso, né, pessoal? É muito assunto, muito conteúdo para se dimensionar essa questão de MPS. São quase 60 a 70 páginas da norma só falando sobre isso. E esses conteúdos a mais, que aqui eu estou falando só pincelando, nós vamos disponibilizar no final um link para você poder acessar, se você quiser investir no nosso curso, que está um preço muito acessível, tá, pessoal? Um exemplo, o que é o DPS? Aqui é o DPS, nós temos dois exemplos de marcas de DPS, e você pode ver que o DPS ele é da mesma tola aqui, da mesmo tipo de instalação do nosso disjuntor, mesmo tamanho do disjuntor, ele vai ser conectado aqui no nosso trilho DIN, então ele pode ser mantido no quadro. E o preço, pessoal, é bem parecido com o preço do disjuntor. Em média, aí, um DPS desse está em torno de 50, 60 reais. E você vai precisar basicamente de um DPS para cada fase, tá bom? Se você tem 3 fases no seu sistema, se é trifásico o seu quadro de entrada, você vai precisar de um DPS para cada fase. E o que é preciso aqui para dimensionar o DPS? Você tem que entender qual é o nível de tensão que você trabalha. Por exemplo, se a tua tensão fase neutro ou fase terra é 127, o ideal é que você use um DPS de 175, né, volts. Se a sua fase terra é 220, o ideal é que você use um DPS de 275, tá bom? E com relação ao nível de curto dele, o nível de pico de corrente, para residências mais comuns, claro que tem um cálculo, mas isso aqui é uma média, uma indicação, tá, pessoal? Não é para você fazer, mas geralmente para residências usa-se até de 10 kA, quando você já vai para um sistema aí, um prédio, alguma coisa mais sofisticada que tem subestação, aí você tem que fazer um cálculo realmente, verificar qual é o nível de curto, tá bom? Mas para residência você pode trabalhar de 5 a 10 kA, por exemplo, se a residência ali é monofásica, um de 5 já resolve, entendeu? Se a residência é trifásica, o ideal é trabalhar com o de 10 kA, ou então verificar lá no seu disjuntor principal qual é o nível de curto-circuito dele e dimensionar em torno desse disjuntor, porque aí ele já protege. Passou do nível de curto-circuito, ele já consegue
atuar também como uma segurança de backup aí, tá bom? Então é esse que é o DPS, né? Eu uso muito essa marca, tá? É a marca Clamper, porque ela é fácil de encontrar, é acessível e também os indicadores de atuação dele são bem fáceis de visualizar. E outra, ele parece um fusível, tá? Não que ele pareça fusível, mas a função dele é bem parecida com um fusível. No momento que ele atua, né, um varistor na verdade, no momento que ele atua, provavelmente ele já vai ser descartável. Tá? Pode ser que ele suporte várias atuações, mas na maioria dos casos, quando tem uma atuação acima do que ele é permitido, a vida útil dele se acaba, ou seja, ele deve ser substituído. É por isso que eu digo que ele é parecido com o fusível, que o fusível depois que ele atua já era, não é que não disjuntor, que tu só tem que alternar a chave. Fusível não, atuou, já era, você tem que trocar. Da mesma forma aqui, você tem que substituir o DPS. Aí você tem que ver a marca que você compra, qual a indicação que diz se ela está operante ou não operante. E nós vamos para um outro tipo de DPS, que geralmente esse DPS é chamado de DPS tipo 3, tá? É o tipo 3 esse DPS, por quê? Porque ele é um DPS de um filtro de linha, né? Ele trabalha ali nessa rede telefônica, trabalha na rede de TI, tá? Muitas instalações, na verdade quase todas as instalações de CFTV, telemática e TI, né? Que entra essa parte dos cabos, RJ45, CAT8, CAT9, você tem a necessidade de se instalar esses dispositivos para filtros, porque senão você vai danificar as suas câmeras, os seus equipamentos e vai ser sempre um custo altíssimo para o seu cliente. Então já se usa há muito tempo isso aqui, tá? Porque a própria fabricante do material já indica isso e ele retira toda, como eu posso falar, retira toda garantia do serviço do teu produto se não tiver esses equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas, principalmente câmeras, né, pessoal? Existem muitas câmeras instaladas externamente para verificar ali a segurança externa. Então, neste caso, tem que ter essa instalação. E aqui, eu tava falando, ó, das câmeras, ó. Aí esse é o supressor de surto próprio para CFTV, né? Muitas câmeras já tem esse tipo de supressor e ele funciona como DPS, tá bom? DPS de linha, de sinal.